Hoje vocês vão ver aqui comigo um dos vídeos mais tristes que vocês já viram. Não porque ele vai te fazer chorar, mas porque ele vai te fazer entender que infelizmente nós vivemos num país sem chance de mudança. Esse aqui é o Sérgio Habib, ele é presidente da Jack Motors aqui no Brasil. Ele vai contar um pouquinho sobre os impostos em automóveis e o porquê o Brasil tem os carros mais caros do mundo. Beleza? Ao mesmo tempo em que são os carros mais baratos, por mais incrível que pareça. Então vamos lá. Quando a gente olha o preço do carro no Brasil sem imposto, o preço do carro no Brasil é um dos mais baratos do mundo e com certeza é o mais barato do mundo em mercado acima de 2 milhões. O nosso carro no Brasil, quando a gente retira a carga tributária, ele é muito barato em dólar, ou em euro, ou em ien. Ele é o mais barato em dólar, né? Quando você trata da moeda, quando você traz para a moeda própria, né, em questão de porcentagem do valor que as pessoas recebem, ou seja, quanto você compromete da renda das pessoas naquele país. Quando você traz para essa realidade, aí o Brasil tem um dos carros mais caros do mundo. Porque quando você vai para a realidade, por exemplo, norte-americana, né? O salário médio do norte-americano é US$ 5.000. E um carro custa US$ 20.000. Pô, então em 4 meses você compra um carro se você não gastar nada, né? Aqui no Brasil, a média salarial é R$ 2.500, não em dólar, tá? E um carro custa R$ 100.000. Então, em comprometimento de renda é muito maior, mas em dólar é o carro mais barato que tem. Por que o Brasil tem essa carga tributária violenta no carro? Porque o Brasil, ele tributa consumo em vez de tributar renda. Por uma razão que hoje é difícil de mudar e que na reforma tributária eles não estão mudando, o Brasil arrecada em porcentagem do total da arrecadação do Brasil muito pouco com imposto de renda e muito com imposto sobre consumo. O que é profundamente injusto, porque a pessoa que tem menos renda. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Você que defende que o pobre tem que pagar menos imposto, presta atenção nisso aqui. Ela gasta 100% da renda dela em consumo. E a pessoa que tem mais renda, ela gasta 30, 40, 50% da renda que ela poupa. Então, quando você tributa consumo, a pessoa de baixa renda paga mais imposto que a pessoa de alta renda. É isso que eu sempre falo para vocês, cara. Não adianta você querer fazer o pobre pagar menos e continuar taxando as coisas básicas. Porque o pobre, ele compra comida assim como o rico compra comida. Só que o pobre, ele vai comer o mesmo tanto que o rico. O pobre, ele não, o rico, ele não vai comer 4, 5 vezes mais do que o pobre. Não, os dois são seres humanos, os dois comem a mesma quantidade de comida. Ou média, né? Enfim, a grande questão é que o pobre paga a mesma taxa, o mesmo imposto que o rico paga nas coisas básicas. Só que o pobre, ele paga e vai ficar muito mais cedo sem dinheiro do que o rico. Os dois vão pagar a mesma coisa, né, o mesmo imposto nos produtos básicos, e quem vai ficar com dinheiro sobrando é o rico e não o pobre. Se a gente taxasse renda ao invés de taxar bem de consumo, a conversa seria completamente diferente, porque os produtos básicos teriam o preço mínimo, né, o preço mais baixo possível, os dois gastariam o mínimo possível e a renda é que seria taxada. Mas no Brasil isso não acontece. O problema é que o Brasil é uma democracia. E para mudar isso numa democracia é quase impossível. Porque quando você faz uma reforma tributária, tem gente que ganha e tem gente que perde. Essa é a única coisa que eu discordo dele, tá? O Brasil não é uma democracia. A gente tem uma falsa democracia. E o que ele vai falar aqui vai mostrar o porquê é uma falsa democracia. Quando você quer aumentar o imposto de renda para diminuir o imposto sobre consumo, você tem todas as pessoas de alta renda vão perder na reforma. E as pessoas de alta renda, elas conhecem um monte de gente, elas são donas de mídia, elas têm muito poder de convencimento.
Então, é assim, você pegar uma pessoa de alta renda, fazer ela pagar 30% a mais de imposto, para a pessoa de renda mais baixa economizar 4% em tudo que ela compra, é quase impossível numa democracia. Eu diria que beira a impossibilidade, né? E reparem, é, a gente não consegue mudar isso porque a maior parte da população não concordaria? Não. É porque tem uma parcela da população que tem muito poder e não permitiria que isso acontecesse. Por exemplo, né, donos de redes de televisão, né, a galerinha bilionária que é amigo de político e que faz acordos para não deixar esse tipo de projeto passar, entende? Então não é porque a gente vive numa democracia, na verdade é muito pelo contrário, é porque a gente vive numa falsa democracia. Se nós vivêssemos numa democracia, ou seja, se todo mundo, né, tivesse o poder de mudar as coisas, onde a maioria vai votar e aquilo é que vai ser decidido, a gente já teria mudado há muito tempo. Mas não, nós vivemos numa falsa democracia. Isso aqui é imposto sobre ganho de fortuna. Quando você coloca imposto sobre ganho de fortuna, para você retirar depois, é quase impossível. É muito difícil você tirar um imposto sobre ganho da fortuna. É aquela velha história do que aconteceu na Noruega, né? Você tentar taxar bilionários, né? Se você começou a taxar e desde sempre foi assim, é considerado normal, né? Pela população, pelos mais ricos, pelos mais pobres, enfim. Agora, quando você vem de uma baixa taxa para bilionários, para milionários, taxando o consumo pra cacete, né? E você se baseou nisso, é muito difícil você mudar. Você vai colocar 1% de taxa para bilionário, a galera vai toda largar o país, cara. Então você precisa de uma reestruturação completa do país, né? Não é só aumentar uma taxinha de um lado e baixar do outro. É esse o problema, esse é o dilema que o país vive hoje. Porque você tem toda uma massa que vai gritar se você tira o imposto sobre grana fortuna. E a França voltou um pouco atrás, porque economicamente não é muito inteligente fazer isso. Mas o Brasil, assim, primeiro, nossa situação no Brasil. A gente gasta 35 ou 36 ou 37% do PIB para funcionar a máquina do governo. A gente gasta mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 33, 34. E dos 34 dos Estados Unidos, 4 é defesa. Se você tira a defesa, os Estados Unidos gastam 31. Se você tira a defesa, a gente gasta 35. Que a gente gasta 1% em defesa, eles gastam quase 4. Então, o Brasil gasta mais que os Estados Unidos para funcionar. O Brasil, por exemplo, a China gasta 24% do PIB para funcionar. O Brasil gasta 35%. O México gasta 25%. O Chile gasta 25%. Cara, o que ele tá falando aqui é da máquina pública, tá? A máquina pública, o Estado, o cara que te rouba, ele gasta 35% do que ele vale só para a máquina funcionar. É o que eu sempre falo para vocês. Aí quando vem anúncio de corte de gastos, eles cortam gastos com a máquina pública. Eles cortam gastos comigo e com você. Comigo e com você. Não, eu apontei para você e falei comigo. Cara, a China, que é um país que... Nossa, a China é comunista, né? A China, o Estado é forte. A China, o Estado é soberano e não sei o que, essa conversa. Gasta 24%, gasta 11% a menos do que nosso paísinho de merda, cara. E se você gosta de defender político bandido, né? Você gosta de falar que o Bozo tava mudando o país. Espera aí. Calma aí que vai chegar a vez do Bozo aqui também. A gente é um país emergente que gasta para funcionar, um país rico gasta. Então, primeiro, a gente gasta muito. Segunda coisa, a gente está muito endividado. A gente tem uma dívida quase 100% do PIB, um pouco abaixo 90%. disso. 90%, 85%. O problema é que, como a gente tem uma moeda frágil, eu não falei fraco, eu falei frágil. Como a gente tem uma moeda frágil... Eu acho que para mim é uma moeda frágil e fraca ao mesmo tempo. Se a gente não paga uma taxa de juros relativamente alta na nossa moeda em relação aos países centrais, Estados Unidos e Europa, a nossa moeda deprecia uma barbaridade. Então você é obrigado a pagar uma taxa de juro muito maior que a taxa de juro dos países centrais, Estados Unidos e Europa. Então o custo dessa dívida para a gente é elevadíssimo. E na realidade... A nossa dívida, que hoje é super alta, com um custo de financiamento super alto, ele não é culpa do PT ou do PSDB ou de ninguém.
Todos os governantes brasileiros aumentaram a dívida do governo brasileiro nos últimos 40 anos, menos o governo Temer. É o que eu sempre falo pra vocês, cara. Não existe diferença de lados na política. Todo político é bandido, vagabundo igual. Igual. Não tem diferença. Todos eles são farinha do mesmo saco. Enquanto a população não perceber isso, vai sempre ter aquela babação de ovo, vai ter sempre um político que vai ser idolatrado e a gente vai continuar na merda. Foi o único que conseguiu baixar a despesa pública. Vocês têm noção que o único que fez alguma coisa foi o Temer, cara. A que ponto esse país chegou onde o Temer foi o único que fez alguma coisa? O quão merda tem que ser um país pro Temer ser um ponto de referência? Meu Deus. E a dívida? Quando o FHC assumiu, 94, a gente gastava 22% do PIB. Hoje a gente gasta 36%. Às vezes na internet você acha 35%, às vezes 37%, mas vamos dizer 36%. Esses números variam. O mês passado teve superávit, então caiu um pouquinho. Mas o FHC pegou com 24%, que é o que tinha todos os países emergentes. 8 anos depois ele entregou com 31%. O Lula pegou com 31%, devolveu com 35%. A Dilma pegou com 35%, devolveu com 39%, ou foi devolvida. O Temer pegou com 38, 39 e caiu para 36. Bolsonaro pegou com 36, devolveu com 36,5, 37. Viu só, não mudou absolutamente nada, cara. É o esquema do jogo político. E agora a gente não consegue cair quanto a gente gasta. Então, o Brasil gasta muito. E é muito improvável que isso vá cair, tá? Porque dentro do jogo político, fazer a máquina pública girar é você comprar lados, é você comprar amiguinhos, é você dar... como é que fala? Você dá incentivo fiscal pra empresinha de bilionário porque ele é seu amigo, porque ele é seu colega, porque ele vai oferecer um empreguinho pra sua galera, etc. Então, pra você fazer o jogo político, né? Você precisa fazer a máquina sempre gastar mais com ela mesma. O Brasil não tributa imposto de renda. Nosso imposto de renda máximo é super baixo comparado com os Estados Unidos, Japão ou Europa. 27% se você é CLT, na Europa é 40%, nos Estados Unidos também. O que eu acho um absurdo, tá? Só para deixar bem claro aqui, eu acho qualquer tipo de taxação dessas de 40% de renda é um absurdo, cara, né? Mas é inegável que se você vive num país hoje, que é o Brasil, que é um país que defende que o pobre tem que ter mais poder mais poder econômico, mais poder financeiro, o pobre tem que ter a possibilidade de ascender financeiramente, você está fazendo tudo completamente errado, né? Pô, a gente está taxando os produtos que todo mundo compra ao invés de taxar a renda, né? Que quem ganha mais paga menos. Que porra é essa? Que país é esse, cara? Então, a gente tributa pouco renda. Como a gente gasta muito, tem que tributar consumo. Então, agora vamos no carro. O carro no Brasil, dependendo da motorização, entre PIS/COFINS, IPI e ICMS, a carga tributária, quando você vende um carro sem imposto, o preço do carro varia de 57 a 63. Depende basicamente se o IPI é 1, 2, 5 ou 20%. Depende do IPI. Mas é isso a carga tributária em cima de carro. Então, por exemplo, para a gente saber quanto vale o nosso carro, nós temos que pegar uma marca que vende carros no planeta Terra com fábricas no planeta Terra, porque aí você consegue ter um medidor que é bom. E, por incrível que pareça, tem pouquíssima marca que vende um carro igual num monte de regiões diferentes do globo. Por exemplo, você pega a Fiat. A Fiat no Brasil, os produtos que ela vende, ela não vende na Europa. Existe esse problema das fábricas elas não venderem o mesmo tipo de carro em lugares diferentes, né? Principalmente por conta de dois motivos, né? O primeiro motivo é que
em diferentes lugares do mundo, você tem as pessoas ganhando valores completamente diferentes. Na Europa, por exemplo, o salário mínimo é muito maior do que o salário mínimo no Brasil. E o que as pessoas gastam para sobreviver é muito menos do que se gasta aqui no Brasil. O Brasil tem um custo de vida, em comparação com a renda, muito elevado, né? Apesar de ser um país de segunda classe, né? Quase terceira classe, mas enfim. Então esse é o primeiro ponto, né? Você precisa ter aqui no Brasil, por exemplo, você tem um carro que ele é muito mais barato, né, do que em outros lugares, porque aqui não pode ter tanta tecnologia, não pode ter tanta coisa, senão o carro acaba se tornando muito caro. E o segundo ponto é a qualidade das estradas de onde você anda, né, em diferentes lugares. Se você pega a Europa, Estados Unidos, você tem uma qualidade de vias muito melhor. Até por isso, os primeiros Peugeots que vieram aqui para o Brasil, né, os 206 lá das antigas, eles vinham com problemas em suspensão, em eixo traseiro e tudo mais, porque a tecnologia que era usada lá na Europa para as estradas dele não eram compatíveis com as nossas estradas aqui, cheia de buraco, toda remendada, esse cara é quatro. Então o carro ele veio para cá muito frágil, né, e aí ele apanhava muito aqui. Então esses são os dois principais motivos, tá? A Volkswagen, mesma coisa. A GM, mesma coisa. Então, uma marca que tem o mesmo produto no mundo inteiro é a Toyota. A Toyota vende Toyota Corolla no mundo inteiro, com fábricas no mundo inteiro. Então, por exemplo, Toyota Corolla tem no Japão, tem na China, tem na Europa, com fábrica na Inglaterra, tem no Brasil e tem nos Estados Unidos. Então, o Corolla dá uma boa ideia de quanto vale um carro nesses países. Então, quanto vale um Toyota Corolla nos Estados Unidos? Pega o Corolla mais equipado, não híbrido, porque quando é híbrido, às vezes tem isenção de imposto e muda a tributação. Nos Estados Unidos, um Corolla equipado, XLE, sei lá como é que eles chamam, vale $28 mil nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, tributação em cima de carro, gente, é zero. Não tem tributo em cima de carro nos Estados Unidos. Zero. Lá, pobre compra carro, tá? Não compra carroça. Zero. Às vezes você tem city tax, às vezes não. Mas o imposto federal em cima de carro é zero. Então, a montadora recebe $28 mil. Se você tem city tax, é acima disso. Então, nos Estados Unidos, o Corolla vale $28 mil. Na Europa, o mesmo Corolla vale 38 mil euros. E a Europa, o imposto sobre carro na Europa é 20%, que é o IVA na França. É 21 na Espanha, é 20 na Alemanha, é 20 na França. Então, 38, você tira 20%, 31, 32 mil euros. 32 mil euros, né? Mas lá, lembrando, lá eles não ganham em real, lá eles ganham em euro, tá? Se você pegar... É que a Europa tem vários países, em cada país tem a sua média salarial, né? Varia entre 1.500 euros, 3.000 euros. Tem país ali onde as pessoas conseguem uma média salarial de 4.000 euros, né? Mas, cara, 4.000 euros... Vamos pegar baixo, vamos chutar aqui 2.000 euros, né? 2.000 euros para um carro de 32 mil, cara, é muito mais comprável, muito mais factível do que aqui no Brasil, que são R$ 2.500 de média salarial para um carro que custa 170 mil, 180 mil, né? Isso quer dizer o seguinte, o preço do Corolla na Europa é $34 mil. O preço do Corolla nos Estados Unidos é 28. O preço do Corolla no Japão é 1,5 milhão de ien. O ien hoje vale 150. Então dá $20 mil. Lá também, imposto sobre carro no Japão é zero. Não tributa consumo. O Japão tributa renda. $20 mil é barato. Quanto é no Brasil um Corolla? R$185 mil. Se você tira 37% de carga tributária, 125 mil, $21 mil a 5,50. Ou seja, o mesmo carro que a Toyota recebe $28 mil nos Estados Unidos ou 34 na Europa, ela aqui vende por 21.500. E no Japão ela vende por 20. Agora, não vamos comparar o custo de produzir um carro no Japão com o custo de produzir um carro no Brasil. No Brasil,
tudo custa uma fortuna. Sim. Então, o Brasil é um país onde o carro é caro e a montadora recebe pouco. Porque tem um monte... Eu costumo falar, o carro no Brasil é um vetor de imposto. Quanto mais eu vendo, mais o imposto, mais o governo arrecada. O governo arrecada uma fortuna cada vez que a gente vende um carro no Brasil. Não estou considerando os 4% de IPVA, que não existe em nenhum lugar do mundo. E é 4% ao ano, pelo uso do carro. Coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Cara, esse país é bizarro, né, cara? O país é bizonho, velho. A gente já tem o carro mais caro do mundo. Já é o maior imposto sobre automóveis do mundo, né? Na verdade, ainda perde, se eu não me engano, pra um... Não. Minto. É o mais caro do mundo. A Hungria tem outro tipo de taxação, né? Mas, enfim. A gente já tem o carro mais caro do mundo. Aí eles ainda cobram por ano uma parte do valor que você já pagou pro carro, porque o IPVA ele é baseado no quanto o carro custa, né? Na tabela FIP, no valor do carro. É bizonho, cara. É simplesmente surreal esse país, cara. Na França, o IPVA é menos de 1%. Nos Estados Unidos não tem. No Japão não tem. Nos Estados Unidos tem a taxa... Tem uma taxa anual para você rodar assim, mas eu acho que não é federal, né? É por estado lá. Aí cada estado tem a sua. Se eu não me engano, tá? Na China não tem. Posso Aqui tem estar 4%. enganado. E todo ano você paga IPVA. Ou seja, o carro no Brasil é um vetor de imposto para o governo. E na reforma tributária estão querendo cobrar uma taxa extra para carro, que a Anfávia está batalhando para tentar não conseguir. Porque o que acontece é o seguinte, hoje carro arrecada 37. Estão falando que o nosso IVA ele vai estar ao redor de 26, 26,5, 27. O IVA é o imposto sobre valor agregado, tá? Que o nosso vai ser o maior do mundo. O problema é que o nosso carro, ele é o carro com maior imposto do mundo, tá? E se a gente for aplicar o IVA para os carros, o valor do imposto do carro, do automóvel hoje, ele é tão alto que mesmo o IVA mais alto não vai bater, entendeu? Então, o imposto do valor do carro hoje é assim. A gente vai subir o imposto sobre tudo, mas não vai chegar lá. Então, o que eles vão fazer? Vão adicionar um imposto a mais, que é o imposto do pecado, para o carro continuar a ter o imposto mais alto do mundo. Entendeu? Cada vez que a gente aumenta, que é o mais alto do mundo fora a Hungria, que é um país eco. Cada vez que a gente dá isenção... É isso aí. O IVA, né, da Hungria é o mais alto do mundo. Mas a gente, no final da reforma, a gente ainda pode passar eles, né? A gente pode chegar em 27,5, que daí passa até mesmo a Hungria, a gente fica no topo número 1. Então, você dá isenção para cesta básica. Você dá isenção para remédio. Não estou falando que não tem que dar. Mas cada vez que você dá isenção para um setor, os outros têm que arrecadar mais. Porque a soma... Cara, esse cara, bicho, ele fala exatamente o que eu digo, mano. Não adianta você tirar de um lado pra querer juntar a mesma coisa, porque você vai ter que acabar arrecadando do outro. Não adianta você isentar só uma pessoa, gente. Se você for isentar, você tem que isentar todo mundo e, ao mesmo tempo, reduzir os gastos da bosta do governo. Porque se o governo continuar gastando o mesmo, não adianta você fazer isenção. Você tira de um lado, mas você vai acabar pagando do outro. Não existe almoço grátis. O Brasil precisa dessa verba para funcionar. Aumentar imposto de renda no Brasil, numa democracia, impossível. Para você aumentar imposto de... Olha a dificuldade do governo a aumentar o piso pelo qual você não paga imposto. Por exemplo, o piso, não sei direito, mas é, por exemplo, R$4.000 você não paga imposto de renda. O governo quer passar para 5.000 para facilitar. É 3.000, né? Tá em 2.800 alguma coisa hoje. Mas enfim, vocês viram a notícia, né, do imposto de renda, que a gente até comentou aqui. Que vão isentar quem ganha até 5.000 e tudo mais. E mais daí vão sobretributar quem ganha a partir de 10 mil, de 50 mil, né? Na verdade, para quem ganha até 7,5 vai pagar menos, a partir disso vai começar a pagar mais. E para quem ganha mais de 50 mil vai ter uma outra taxação sobre dividendo e não sei o que, e bababá e tal. Só essa notícia, nem saiu, nem foi aprovado nem nada. Só foi a notícia. Anunciaram que vão tentar fazer assim. Pleu! Um monte de nego saindo do país, dinheiro foi embora, o dólar explodiu. Cara, é muito, 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 muito difícil. De novo, esse país,
Caso vocês queiram, o vídeo eu vou acabar por aqui, tá? Caso vocês queiram assistir o vídeo completo, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas esse país, ele, infelizmente, não tem como a gente mudar ele do jeito que é hoje, né? Pra gente mudar essa situação, mudar o país como ele é hoje, a gente precisa, primeiro, convencer uma boa parcela da população a parar de lamber bola de político imundo, safado, vagabundo, pilantra de merda, né? A primeira coisa é, o povo não pode lamber políticos. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, a gente precisa, querendo ou não, tá? É a única forma de fazer isso. A gente precisa mudar a Constituição. A gente precisa atualizar ela, a gente precisa mudar o jeito como a nossa política funciona e o jeito como os políticos tratam as coisas, o jeito como os políticos fazem a coisa, né? A gente precisa de políticos de qualidade, políticos que de fato tenham noção de gestão pública, né? E a gente precisa que a democracia funcione. A gente precisa de uma democracia de fato. A gente tem que parar com esse negócio de, para o cara ser político, para o cara ser candidato a, sei lá, prefeito, o cara tem que se filiar a um partido, aí o partido vai fazer vai fazer uma seletiva, faz um monte de acordinho, né? Pega o cara ali que vai mais tratar o governo, mais tratar o Estado, e aí eles lançam ele como candidato. Isso não é democracia, cara. Que merda enfiaram na cabeça dessa galera que isso é democracia. Pô, democracia seria de fato se qualquer pessoa pudesse concorrer, desde que ela provasse que ela está apta, né, que ela tivesse qualidades para participar da gestão pública. Então, formado, por exemplo, né, em um curso de gestão pública, passassem uma prova, você quer ser candidato a prefeito? Beleza, vamos fazer aqui uma seletiva, faz uma prova e tal. Você é um cara apto, né? Você é um cara que tem qualidades, você é um cara que conseguiria ser prefeito, por exemplo. Beleza, aí você vai colocar como candidato, as pessoas vão lá e votam, aí você agora é prefeito. Onde que isso no Brasil acontece em qualquer tipo de escala? Não tem nada, cara. O Brasil não é uma democracia. Isso aqui é uma falsa democracia, né? É um partido de merda que escolhe o cara que vai lá. Você acha que escolhe alguém, colocou o cara lá, você nem consegue tirar mais. Papai Lula faz um monte de cagada e a gente não consegue tirar o cara. Enfim, pessoal. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por ter ficado aqui. Valeu, a gente se vê na próxima. Fui!